Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do esporte como um todo. Estamos chegando aí com o 49º episódio do CollegeCast. Estamos chegando nos 50, meus caros e minhas caras. Estamos chegando nas nossas bodas de ouro aqui do CollegeCast. Mas antes disso, é hora de fechar nossa série especialíssima analisando os prospectos desta classe do draft. O draft que começa depois de amanhã em relação ao dia que nós estamos gravando. Hoje, terça-feira, 26 de abril, são agora 11h10 da noite, momento que a gente está começando a gravação. E o draft começa em menos de 48 horas com transmissão e análise ao vivaço do Cover Football, tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira. E hoje a gente encerra esta série falando sobre os prospectos, falando de duas posições que nós estávamos devendo: os defensive linemen, os DLs e os linebackers. Duas posições que também tem jogadores interessantíssimos. Esse draft é um draft defensivo, como vocês já puderam perceber, e ambas as posições têm jogadores de muito impacto para a primeira rodada. Antes de a gente começar a falar, vale deixar o destaque que a nossa fight song que abriu o programa de hoje foi Ragtime Cowboy Joe, fight song lá de Wyoming, inclusive um baita de um nome, diga-se de passagem, para uma fight song, muito melhor do que a que abriu o último programa, que era You and I Fight, uma coisa incrivelmente criativa. E ao som dessa fight song de Wyoming, a gente chega hoje com Luiz Gustavo Mendes, mais uma vez marcando presença aqui. Muitíssimo boa noite. Boa noite, Pim. Boa noite, Luiz. Boa noite, André. E eu também quero desejar uma boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo essa edição do CollegeCast. A exemplo do que aconteceu no último episódio, nós saímos do Luiz com S pro Luiz com Z. Luiz Felipe Amorim, muito boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, não importa o horário, caro ouvinte, eu sempre vou te desejar boa alguma coisa. Estamos de novo numa outra parte que eu gosto muito, a Batalha das Trincheiras. No último programa foi o L, nesse agora é DT e linebackers, que a front seven é maravilhosa também, maravilhosa. E, obviamente, boa noite, meu caro Matheus Pinho, nosso melhor âncora de todos e único possível. André Lima, meu querido, meu grande amigo. E Luiz Gustavo, meu co-parceiro de algumas análises, alguns tapes fora do ar. Você já deu a deixa, fechando nossa escalação titular de hoje, André Lima, mais uma vez aqui junto com a gente. Já é de casa, não preciso nem dar mais as credenciais. Muito boa noite. Boa noite, Pinho. Me sinto confortável, me sinto como se estivesse realmente em casa, né, aqui na bancada. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, Luiz Gustavo também, meus grandes amigos. E boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para os nossos ouvintes. Aqueles que estão sempre conosco, dando aquela moral. Muito obrigado por escutar novamente e obrigado por estar aqui novamente também. É isso. E a gente não tem tempo para perder, então já vamos começar falando de jogador. Luiz Gustavo Mendes, Devonta Wyatt, Georgia Bulldogs, disserte. Sobre o Devonta Wyatt, eu gostei do tape dele, porque com o passar do tempo, né, ele foi se desenvolvendo no interior da linha ofensiva de Georgia, até chegar na temporada passada, onde ele formou uma das melhores duplas de defensive tackle dos últimos anos, né, do college football, com o monstro Jordan Davis. E aí conseguiu ter um desempenho muito bom e tem uma boa projeção para esse draft, né? Eu não sei se a projeção dele está tão alta quanto a do seu companheiro de posição, né, o Jordan Davis, mas ele ainda deve sair na primeira rodada e vamos ficar de olho no Devonta Wyatt, porque é um jogador que pode fazer bastante impacto na NFL. Cara, eu acho ele um jogador totalmente físico, rápido, ágil, consegue ir pro bull rush, tem mãos rápidas, ele consegue se desvencilhar da OL e chegar rápido no running back, no QB. Ele realmente é um dos principais responsáveis, ao lado do Jordan Davis, por ter essa DL tão absurda que é de Georgia. Eu ainda acho ele melhor, mais completo que o Jordan Davis. Muita gente pode discordar disso, mas é a minha opinião. Eu gosto mais dele, o estilo de jogo dele. Aquele jogo mais agressivo, aquele jogo mais rápido, tudo bem, ele é menor, né? Consequentemente ele é mais leve. Mas esse estilo de jogo de DT é o que mais
me enche os olhos. Ele já lê e vai para cima. Ele lê a jogada com um jogo corrido e ele vai para cima com tudo. Já faz a remada, se desvencilha do OL e vai para cima, além de ser forte, bem forte. Muito bem. O Devonte Wyatt, que é tido aqui como um jogador de first round na maioria dos mocks, né? Inclusive a gente vê ele saindo até no top 20 em boa parte deles. Vamos analisar, aí vamos esperar para ver o que vai acontecer de fato aí com este jogador. Já passando para frente, vocês comentaram sobre o Jordan Davis, que fez dupla com o Devonte Wyatt lá na Georgia Bulldogs. André, fala pra gente sobre o Jordan Davis, esse aí sim, considerado talvez o melhor defensive lineman desta classe de 2022. Ele é um defensive tackle muito forte, muito atlético, muda muito bem de direção por causa do seu trabalho de cintura, o que é um ponto muito favorável. É muito difícil a gente encontrar DLs com trabalho de cintura no college tão bons quanto ele. Isso acaba se aprimorando na NFL, tá? E acaba tendo isso como um ponto em que ganha dos OLs. Por mais que não pareça, você está sempre movimentando a sua cintura e o seu trabalho de pés e pernas também é crucial para o seu equilíbrio e trabalho de força. Um outro ponto também é o bom trabalho de mãos que ele tem, né? No tanto que ele consegue grampear bem para ler a corrida, o OL, tanto o center quanto o guard, quem estiver tentando marcar ele, assim como ele consegue esgrimar muito bem para se livrar dos bloqueios. Porém, tem um ponto em que a gente tem que deixar claro, ele sabe muito bem esgrimar, porém ele não tem um bull rush, ele não sabe fazer bull rush, ou pelo menos pelos vídeos que eu vi e pelos jogos que eu vi, ele não apresentou um bull rush confiável quando ele tentou, e aí ele abdicou disso e partiu para esgrima o jogo quase que inteiro. Ele testa o OL, né, tanto o center quanto o guard, para ver se ele consegue ganhar essa força física. Quando ele vê que não consegue, ele abdica. É algo que a gente tem que analisar também e observar. Como eu falei, ele mantém bons trabalhos de pés quando ele está atacando um OL. E ainda sobre o ataque, como eu falei, ele está esgrimando, o OL consegue grampear ele ainda assim tenta tirar essas mãos do bloqueio do OL, ele ainda assim está ali trabalhando suas pernas, porque ele sabe que isso é importante para o trabalho de força. Outro ponto, que agora é um ponto negativo, é que ele não tem uma saída rápida. Ele não tem uma explosão, tá? Quando ele sai. Outro ponto também que é bem ruim para ele é que esses vícios que ele tem, que eu falei sobre o trabalho de mãos da esgrima e do bull rush, fazem com que ele possa ser muito bem bloqueado e dominado contra offensive lines que são mais experientes. Então, assim, o Jordan Davis ele é um DT confiável, mas ele pode sentir alguns tipos de problemas nesse início na NFL. Cara, eu gosto muito dele, portanto que ele vem como segundo na minha escolha assim, de miolo de linha, né, de DT. Eu prefiro o White, porque eu já falei, eu acho o White mais explosivo, o White mais rápido. Mas é igual o André falou, uma característica muito boa dele é o seguinte, do Jordan Davis. Ele consegue grampear o OL adversário e fazer algo que eu e o André já tinha comentado isso já em bastidores também, que é um problema que vem sendo crônico dos jogadores de linha, que é o seguinte, principalmente da OL, grampear e manusear e girar igual um volante o jogador adversário. E eu vi várias vezes o Jordan Davis grampeando o OL adversário e movimentando o cara para onde ele quer, simplesmente. Então ele consegue, em vez de abrir, fechar gaps. E como ele é muito forte, ele sempre vai ter uma vantagem nessa força, nessa batalha. Agora, igual o André falou, ele não tem uma explosão. Por mais que a stance dele seja muito boa e ele saia de 4 pontos, ele não tem uma explosão e um bom rush para dar aquele impacto contra o OL adversário. E aí sim, nesse impacto, ele grampear o OL adversário. Ele realmente foca muito nele grampear o OL, sai normal, grampeia o OL, não é tão explosivo. E aí, se ele não consegue grampear o OL, ele vai tentar remar. Ele tem um excelente jogo de mãos, tem um bom quadril, tem até um bom footwork, mas eu não vejo ele tão ágil, óbvio, pelo tamanho e pelo peso dele. Tem isso, a gente tem que ser sensato. Mas o que prejudica ele é isso, ele tem que ser mais explosivo, mais agressivo. Para finalizar, ele tem uma técnica excelente. Excelente. Comparação que a gente tem aqui dele
é com o Derrick Brown, draftado pelo Carolina Panthers em 2020. Não sei se vocês querem fazer um comentário rápido sobre isso aí. Uma comparação justa, tá? Uma comparação ok. Que milagre o André concordar com uma comparação. Coisa sensacional. Muito bem. Passando a régua, então, aí nos 2 jogadores de Georgia. Vamos atravessar o país. Vamos aí até o estado do Texas, The Lone Star, DeMarvin Leal, Texas A&M Aggies, Luiz Felipe. Agora é o momento que o Pinho vai à loucura. Eu já estava falando no grupo e vou falar de novo. Eu vou escorrer o veneno. DeMarvin Leal é um jogador forte, sabe utilizar a força dele, tem uma excelente técnica para tackles, tá? Boas mãos para bloquear, para grampear o adversário. Também possui uma certa mobilidade de quadris e jogo de pés, óbvio, não tão quanto White, muito menos o Jordan Davis. Ele tem uma boa stance, tá? Ele consegue sair tanto de 3 e 2 pontos. É bem explosivo, assim, tem um bom first step quando vai para frente, assim, ele busca o contato com o adversário e até acaba tendo uma boa leitura no jogo corrido. Aí você pergunta, pô, mas você não ia meter o pau nele? Vem agora. Ele não sabe sair de bloqueio nenhum, tá? De OL. Se o OL grampear ele, ele vai tentar, através da força dele, empurrar e mover o OL. Se ele não conseguir, se o OL grampear e dominar ele, ele não sabe esgrimar. Ele não consegue remar. Ele não sabe utilizar tecnicamente a mobilidade que ele tem. Ele até tem um bom jogo de pés, só que ele não consegue utilizar isso, por exemplo, podendo usar um spin move. Eu vou falar aqui, ele não é um DT, tá, gente? Ele é um DE. Todos os jogos que eu vi, ele se alinhou como DE. Rusher. Ele é um rusher, um edge, vou falar isso, mais fraco da classe, tá? Eu vi um jogo dele de 2020, eu sei que não é um jogo tão recente, Bowl contra North Carolina, ele conseguiu tomar um bloqueio de um braço. O AL simplesmente esticou uma mão, grampeou ele no peito e ele não conseguiu passar. Ele não conseguiu esgrimar. Foi bizarro. Eu acho ele lento para a posição de DE. Ele não tem explosão suficiente para conseguir empurrar o jogador adversário a manter aquela intensidade. Ele não tem aquela agressividade que um DE precisa ter. E, como eu falei, ele não consegue também utilizar muito bem a mobilidade dele, fazer um spin move, esgrimar. Ele tem uma certa mobilidade, não tão quanto para um DE. Poderia até se encaixar como um DT. Porém, tem um pequeno detalhe, eu vou assoprar agora. Quando ele conseguiu chegar e pressionar, ano passado, contra Ole Miss, ele conseguiu ter um sack com um fumble forçado em cima do Matt Corral. E ele assustou bem o Matt Corral no segundo lance. Só que ele só teve esses 2 lances. Depois ele estava dentro do bolso da OL de Ole Miss, que não é uma OL tão boa assim, excelente. Principalmente de North Carolina, no qual ele foi dominado por uma mão. Repito, o OL dominou ele com um grampo no meio do peito, com uma mão só. E ele não conseguiu esgrimar. Destilando veneno o Luiz Felipe Amorim neste momento. Já para passar a bola aí pro André e pro Luiz Gustavo, a comparação que a gente tem aqui é com o Chris Jones, lá draftado pelo Kansas City Chiefs em 2016. André, Luiz Gustavo? Não. Chris Jones é muito forte, é muito dominante. Ele tá longe de ser um cara dominante. Dessa até eu vou ter que discordar. Para ele chegar no nível do Chris Jones, tá longe, hein? O DeMarvin Leal, que conseguiu ser starter nos 3 anos que esteve lá em Texas A&M, foi um jogador que foi muito importante lá no começo da era de Jimbo Fisher, né? Foi o grande prospecto, foi o grande recruta que o Jimbo Fisher conseguiu já na sua primeira temporada à frente dos Aggies. E a gente considerar que este ano o Texas A&M tem a melhor classe de recrutamento talvez de todos os tempos, de tantos jogadores 5 e 4 estrelas que eles conseguiram. Mas o DeMarvin Leal, nesses 3 anos que esteve lá, não conseguiu chegar a um nível, portanto, que vocês colocassem muita fé nele indo pra NFL. E só porque a gente falou isso, o cara vai ser o, sei lá, o novo Clay Matthews no auge, o novo Aaron Donald, o novo Von Miller, vai ser por aí. Bom, vamos seguir em frente então.
Luiz Gustavo, Travis Jones, UConn. Vamos combinar que falar de jogador de UConn não é um negócio muito simples, né? Porque, bom, é UConn, é simplesmente o pior time da FBS. Mas, e aí, o que você conseguiu ver de qualidade nesse menino? Então, analisando o tape dele, né? E que nem você disse, Pinho, analisar o jogador de UConn é difícil, porque o time jogou bem mal ano passado, né? Como infelizmente é comum para o time de futebol americano de UConn. Mas o Travis Jones foi um dos maiores pontos positivos da equipe. Conseguiu gerar bastante pressão para os ataques adversários jogando no meio da linha. É um defensive tackle bem físico. Tem algumas habilidades técnicas deles que eu acho que não estão muito bem desenvolvidas e que, se for bem trabalhado na NFL, eu acho que ele pode se tornar um belo defensive tackle na liga. O Travis Jones, que aparece sendo comparado com o Jonathan Hankins, escolhido pelo Oakland Raiders na época, lá em 2013. Vou confessar que eu não lembro de ver esse cara jogando, e como eu sempre digo, se a gente não lembra do cara, é porque ou a comparação tá mal feita, ou porque o prospecto não tá com essa moral toda. O Travis Jones, que chegou a ter ofertas de times muito mais interessantes do que o UConn, como por exemplo o Boston College, mas ele quis ficar em UConn porque ele é lá de Connecticut, né? Ele é originário lá do estado de Connecticut, e aí quis ficar mais próximo de casa. Até por isso ele acabou indo para esse time que, como eu falei, é simplesmente o pior time da primeira divisão. Eu vejo ele como o segundo jogador mais forte, né? Como eu falei, o White é o mais ágil, o Jordan Davis o mais forte, e ele é forte tão quanto o Jordan Davis, né? A maioria dos tapes que eu vi tiveram que ter um bloqueio duplo contra ele, porque ele é muito forte mesmo, ele leva na força. Eu não vi muita técnica assim nele, né? Ele precisa desenvolver um pouco isso, né? Técnica de mãos, que a gente diz. Ele consegue parar bem o jogo corrido, mas ele tem algumas dificuldades, né, cara? Eu não vi tanta mobilidade nele. Ele é um cara mais devagar, digamos assim. Eu sei que ele é grande, tão quanto o Jordan Davis, mas o Jordan Davis tem um excelente jogo de pés e quadril comparado a ele. Ele é um cara que ele vai muito focar no running back, no quarterback. Um cachorro louco, digamos assim. Ele foca muito na bola. Mas, como eu falei, ele é bem forte. Ele utiliza a força dele muito bem. E, de certa forma, a mobilidade dele com a base. Ele faz a base, ele consegue girar o quadril bem. O que eu falei da mobilidade de quadril é auxiliado do jogo de pernas. Ele não consegue ter um jogo de pernas excelente. Ele sobe, depois do stance, ele sai, faz a base e usa a força dele. É isso basicamente que ele faz. Ele não muda muito. Aí ele vai com a força total. Vai para aquele primeiro contato. Porém, é um bom jogador. Eu gosto muito dele. Um grande prospecto. Eu vejo ele como se fosse um terceiro prospecto da classe. Não sei, eu ainda tenho que falar do meu outro jogador que é bem versátil, né? Porém, tem um bom teto. Gosto dele, sim. Não, o Luiz foi perfeito nas palavras, né? Ele é muito bruto, mas falta técnica, sabe? Ele vai muito pro bull, mas não tem técnica para fazer outros tipos de movimento, como a esgrima, como talvez um spin. Então acaba sendo algo que, se pegar um ala experiente, pegar um offensive line mais pesado também, e acaba sendo facilmente bloqueado. Excelente. Então, já que o Luiz fez a ponte, vamos passar para o Zachary Carter, jogador lá da Florida Gators. Ele que teve aproximadamente 950 propostas quando saiu do high school, até por conta da questão de ele ser um excelente jogador tanto no futebol americano quanto no basquete lá no high school. Acabou indo para os Gators que não são exatamente conhecidos pela sua defesa. Mas e aí, Luiz Felipe, o que você conseguiu ver desse jogador? Aproveitar que tu gosta de curiosidade, Pinho, eu vi um jogo que ele marcou 45 pontos. Só isso. Basquete, tá, gente? Mas vamos falar de futebol americano. Ele é versátil, tá? Ele é um jogador versátil. Ele consegue jogar na DL. Ele joga tanto de DE, rusher, e ele joga de DT. Tá? Ele é bem versátil. Ele é explosivo, ele é rápido, ele é agressivo. Ele é forte, porém, comparado aos outros que a gente acabou de falar aqui, ele não é o mais forte, tá?
ele consegue chegar rapidamente, com uma certa facilidade, pelo que eu falei aqui, nesse atletismo dele, né? Que ele tem uma excelente mobilidade, quadris completamente soltos, um excelente jogo de pés. Ele consegue chegar bem rápido no QB adversário, forçando um pass rush de maneira geral, e ele utiliza do spin move. E utiliza muito bem o spin move. Só que tem pontos negativos dele aqui. Ele tem uma dificuldade em remar, em esgrimar, fugir dos bloqueios da OL. E ele não consegue utilizar muito a sua velocidade e agilidade para poder escapar. Ele é ágil, mas ele não utiliza muito bem essa agilidade dele quando um OL grampeia ele, bloqueia ele. Entendeu? Aí ele meio que se desespera, ele sempre evita o contato. Ele não tem muito boas leituras de jogo. No caso ali que ele quebraria um galho no jogo corrido, por que eu falo isso? Como eu falei do cachorro louco, ele é o cara que só visa a bola. A bola é um pedaço de carne. Ele está faminto. O alvo inicial é o quarterback, que vai receber a bola. Então o alvo inicial dele é o quarterback. Se ele vê que o quarterback passou a bola, tanto para o running back ou para algum jogador perto dele, receiver, ele vai atacar o cara. Então a gente fala para o jogo corrido, porque ele é um jogador de linha, não é um jogador que vai para o segundo nível ali, né? Então ele vai atacar mais o running back. É legal essa agressividade dele e tudo, mas é um pouco precipitado, é um pouco cru isso. Ele vai com tudo para cima do QB e às vezes é queimado por causa disso. É isso que eu quero chegar, esse é o ponto. Às vezes o cara é queimado. Se ele não conseguiu perceber a tempo que o QB passou a bola pro running back, ele é completamente queimado. Às vezes ele vai pegar um running back mais físico, vai conseguir quebrar o tackle dele. Eu não anotei aqui, mas a técnica de tackle dele é sólida, apenas. Se ele pegar um running back com facilidade para quebrar tackles, ele vai perder tackles. Isso é certo. Então, eu acho que ele tem que melhorar isso. Ele tem que abrir a mente dele. Ele não tem que pensar só no QB e no running back. Para efeitos de curiosidade, você falou sobre a carreira dele no basquete. Achei aqui no maxpreps.com, que é o principal site de informações sobre jogadores de high school, pelo menos que eu conheça aí na internet, algumas informações do Zachary Carter como jogador de basquete, lá na escola dele, a Hillsborough High School, lá na cidade de Tampa. Ele fez parte do Varsity Team durante 3 temporadas, né? A partir do seu ano de sophomore, ele já fez parte do Varsity, que, para quem não conhece essa estrutura de high school, é o principal time da escola. Ele participou de 71 partidas, foram 811 pontos no total, uma média de 11,4 pontos por jogo. Teve 2 cestas de 3, além de 324 de 2, 157 lances livres acertados de 288 tentados. São 247 rebotes ofensivos, 387 defensivos, totalizando 643, uma média de 9 por jogo, além de 42 assistências, uma média de 0,6 por partida. E ainda para fechar, ele teve 79 roubos, uma média de 1,1 por jogo, além aí de 96 turnovers nos seus 3 anos jogando lá no Varsity Team. Agora vem a pergunta minha, Pim. Ele era pivô ou ala pivô, né? Eu tenho quase certeza que ele era pivô. Ele era PF. Eu não conheço nada de basquete para dizer que raio é PF. Ala pivô, 4. Se falar de posição de basquete, para mim, em português já é difícil. Falar em inglês, aí piorou. Mas é isso, ele era PF. Depois aí da análise do Zachary Carter, vamos passar aí pro último DL que a gente separou para hoje. André Lima, Perrion Winfrey, Oklahoma Sooners. Perrion Winfrey, né? Ele tem uma ótima saída, ele é explosivo e é dominante. A saída dele é totalmente dominante, porque ele já vai direto no bull rush e utiliza disso como principal técnica. E a partir dessa técnica do bull, ele faz com que os OLs, tanto o do center quanto o guard, que possam tentar parar ele, sejam derrubados com certa facilidade. Inclusive, isso aconteceu em alguns jogos, tá? Outro ponto também importante para a gente falar sobre ele é que ele mantém bem os pés ativos, sempre em movimento, durante o combate. Caso aconteça um offensive line, ele tente bloqueá-lo, ele ainda continua batendo os pés. Isso faz com que o offensive line ele tenha dificuldade em manter o domínio e ele consiga, às vezes, ganhar nesse embate e sacar o quarterback ou parar uma corrida.
outro ponto importante é que, como eu falei, ele para bem corridas, né? E como ele é explosivo, já vai direto no bull rush, muitas das vezes ele já bate no civil line e já sai já direto no running back. Isso faz com que seja um tackle for loss, né? O running back perca jardas. Tem um ponto também muito interessante que a gente tem que ressaltar aqui, é que dificilmente ele é bloqueado, tá? E ele sempre que é bloqueado, ele fica em pé. Eu não conseguia ver um lance dele em que ele sofresse um pancake, tá? Então ele é forte, ele é pesado, e isso faz com que ele sempre esteja ativo na jogada, independente se ele for bloqueado ou não. Mas ele tem ainda que aprender algumas técnicas de movimento, como o spin ou a esgrima, porque ele foca muito no bull. Ele sabe que o bull rush dele é pesado, que ele é um DL pesado, mas ele acaba focando muito nisso e abdica de outras técnicas para barrar o adversário. Então, assim, ele é um talento bom, sabe? Ele é um DT que pode dar muito certo, e sendo bem estruturado e num time que esteja bem estruturado também, né? Não seja somente ele na defensive line, pode ser um cara que a gente futuramente fale muito bem dele. Perrion Winfrey, que tem um detalhe bem interessante, né? Porque ele passou 2 anos em Junior College antes de finalmente ir lá para Oklahoma. E tem um detalhe, tá? Ele não passou por Junior College por falta de oportunidade na D1. Ele foi para Junior College porque ele não tinha nota acadêmica para entrar em faculdade. Negócio assim, meio bizarro. Ele estudou lá na Lake Park High School em Chicago. As notas dele não eram suficientes para entrar em nenhuma faculdade da primeira divisão, da FBS, ou mesmo da FCS, né? Porque tem a questão acadêmica também na FCS. E como a NCAA considera ambas como primeira divisão, tem também esta questão. Ele acabou indo para uma junior college chamada Iowa Western Community College, lá em Iowa, né, obviamente. Uma cidadezinha aí de menos de 6 mil habitantes e tal. E aí lá ele conseguiu levar a Iowa Western Community College até o título da JUCO em 2019. E aí conseguiu essa vaga lá na Universidade de Oklahoma. Inclusive ele foi o jogador número 1 aí no ranking da ESPN de jogadores da Junior College que mereciam vagas na FBS. De todos que a gente analisou, ele é o cara que pode se tornar mais steel, assim. O pessoal tem talento, um talento bruto a ser lapidado. Tirando a dupla dinâmica de Georgia, que para mim são os 2 melhores da classe, de maneira incontestável, eu acho que ele está acima do Carter, o 3º melhor da classe, e o Carter cai para 4. O pessoal fala muito do Tyler, mas eu não vejo ele tão bem assim. Ele é muito mais cru. Então, o que eu vejo muito desse jogador é que ele está numa zona de conforto. A força dele se sobressai. Então, ter paciência com ele, botar ele para fazer outras técnicas, como a esgrima, o spin move, uma remada, sair do grip, né, explodir pegada, eu acho que ele tem tudo para dar certo. Então, eu posso estar errado, hein, mas eu cravo ele como um steal da posição. E o 3º melhor dessa classe. Muito bem. Para fechar esse assunto de DLs, o Perrion Winfrey está sendo comparado ao Darnell Dockett, draftado em 2004, lá pelo Arizona Cardinals. Vamos agora passar para os linebackers. Eu que tenho um interesse muito especial nesta posição, né, o Luiz Felipe Amorim, mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois, vamos começar pelo começo. Vamos falar aqui do principal linebacker desta classe, Devin Lloyd, Utah Utes, André Lima. Eu posso falar que eu tenho um amor incondicional pelo Devin Lloyd, porque assim, meu linebacker preferido dessa classe. E assim, disparado, tá? Disparado, é o cara que eu mais curto. Se eu pudesse, eu passaria o ano inteiro aqui falando sobre ele. E passaria o draft, eu ainda estaria falando dele, né? Como falei, passaria o ano inteiro. Então, assim, para ser breve, separei os principais pontos. Ele é rápido, veloz, extremamente inteligente, e o QI dele de futebol americano é altíssimo. Por ele ser extremamente inteligente, ele tem uma ótima leitura de jogo. Ele imediatamente olha, bate no posicionamento da OL, posicionamento dos wide receivers, no posicionamento do running back, e ele sabe o que vai acontecer na jogada. E ele se antecipa
e ele mata a jogada, tá? E ele mata. E ele não é um cara que fica caladão e espera acontecer e tem os créditos. Ele avisa os seus companheiros de time. Ele é literalmente o líder da defesa, o que deve ser um linebacker, tá? Então, assim, como ele tem essa boa leitura, ele consegue também se livrar muito bem dos bloqueios quando há uma corrida ou simplesmente quando ele está indo para blitz, tá? Ele é um cara que, assim, consegue ler facilmente o jogo, não tem false step, o que é interessante para um linebacker também. Eu parei para analisar porque é uma coisa que muitos linebackers, principalmente do college, tem, é false step. Para quem não sabe, o false step é logo na saída, é o pisar errado por conta de uma leitura errada ou por conta de ser muito agressivo ou ser muito ansioso pela jogada, né? Ele espera, como ele já tem um acerto, ele sabe qual pé sair primeiro em relação a isso e não tem essa questão, entende? De false step. Outro ponto muito importante é que, pelo alto QI de futebol americano dele, ele sabe cobrir excelentes zonas, tá? Ele é perfeito em cobrir zonas. Não deixa espaço, ele imediatamente já anula o ponto de recepção futuro de qualquer recebedor que passe por ele, ele anula qualquer interesse do quarterback em ler qualquer wide receiver que passe próximo a ele, tá? Ele já anula. E quando o quarterback ele tenta ainda assim soltar a bola em cima da zona dele, ou é passe defletado, ou passe interceptado, ou o wide receiver ele tem dificuldade de receber esse passe. Mas na maioria das vezes ele defleta a bola ou intercepta. Porém, ele tem um problema que isso me preocupa e pode ser que alguns geralmente já tenham observado como observei. Mudança de direção dele é bem ruim. A mudança de direção dele é um ponto fraco. Por quê? Se ele pega um running back, que é o famoso cutback, ele vai sofrer, tá? Ele vai tomar um drible, ele vai acabar perdendo o tackle e isso é um problema. Outro ponto em que é interessante também a gente falar é que ele não é muito físico. Ele é muito inteligente, ele supera essa adversidade dele não ser um cara físico na inteligência dele. Mas se ele pegar um tight end ou um running back que seja físico, que sejam jogadores físicos que adoram um contato, talvez ele possa perder. Mas isso também não é algo que a gente pare e pense, nossa, ele vai cair no draft por causa disso, porque questão de força física você ganha em questão de meses, principalmente se tratando de nutricionistas da NFL e trabalho com times da NFL. Então, eu acho que o único ponto que a gente pode falar assim que o Devin Lloyd é fraco é na mudança de direção. Perfeito. Eu achei que o André não ia falar de um ponto fraco dele. O pessoal deve ficar bolado comigo, porque eu sempre falo de ponto fraco. Cara, eu concordo em tudo. O Devin Lloyd também é o meu preferido. Daqui a pouco eu vou falar do meu segundo preferido, mas não é óbvio. Tem até uma história engraçada, mas enfim, falando do Devin Lloyd. Eu não reparei, o André reparou na parte que ele demora, né, a trocar de direção, ele é um pouco lento. Então fica suscetível a cair em dribles. Isso realmente é um problema, tá, gente? Agora, força física, que é o que eu reparei, que eu achei que o André não ia falar, massa muscular, isso aí, cara, é o de menos. Isso aí, em uma temporada, ele vai chegar no peso adequado, na carcaça adequada para a NFL e força. Consequentemente, vai ganhar também explosão. Agora, é bom a gente ficar de olho nessa troca de direção dele. Ele precisa melhorar isso para poder se tornar realmente um linebacker elite, que ele tem tudo para ser elite dentro da liga. Realmente ele é completo. Só tem esse ponto fraco que pode prejudicar ele, mas ele é completo. Muito bem. Vamos dar sequência então. Luiz Gustavo, Nakobe Dean, Georgia Bulldogs. Sobre o Nakobe Dean, eu gostaria de falar que ele foi um jogador fundamental para a defesa de Georgia no ano passado. Ele, né, junto com o Jordan Davis, o Devontae Wyatt, que a gente já comentou anteriormente, formaram um front seven muito bom para os Bulldogs. Vou até ter uma opinião polêmica sobre ele, por causa do físico dele, da altura do Nakobe Dean, eu acho que ele vai ser um jogador que vai ter uma carreira universitária melhor do que uma carreira profissional. Ele se destacou bastante no college football, só que eu acho que nos primeiros anos dele na NFL, ele vai ter dificuldade para se adaptar ao ritmo de jogo da liga, por causa dessa questão do tamanho e do físico dele. Como opinadora, vou destilar o meu veneno. Gente, gosto muito do Dean.
tenho que colocar, por causa de mocks, aonde ele joga e por aí vai, ele em segundo, atrás do Devin Lloyd. Só que ele tem alguns problemas. Eu acho ele físico bom. A única coisa que eu não concordo com o Luiz Gustavo é o tamanho dele. Ele não é tão alto, mas ele é forte, ele é rápido, ele é físico. Só que tem 2 problemas que me irritam nele. Um problema, ele não é bom em cobertura de passe. Segundo problema, ele tem sim uma boa leitura de jogo. Só que ele não tem uma leitura pré-snap, igual o Devin Lloyd. E às vezes ele realmente, como o André fala, causa um false step. Entendeu? Porque ele é bem afoito, ele é bem ligado no 220. Isso é um ponto fraco. O ponto forte da leitura de jogada dele no pós-snap é que ele consegue ler perfeitamente o quadril do quarterback e do running back. Então ele é bem efetivo em sufocar, né, fazer aquele rush em cima do quarterback adversário e parar o jogo corrido. Só que tem um problema. Ele vai do 8 ao 80. Quando ele lê o quadril, ele vai para cima e ele gosta de rushar o quarterback. Quando ele precisa marcar em zona, ele é um cara muito passivo. Eu vi uma jogada de um receiver slot, que ele faz uma L-in em cima dele, que é o seguinte: ele deixa o receiver passar dele, aí ele lê o quadril do QB, o QB passa para o receiver recebe e ele faz o tackle. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem uma recuperação muito boa. Se ele enfrentar um cara mais físico que ele, ou com mãos sólidas, que tem um catch absurdo, não vou falar dele aqui, vai ser uma área que ele vai trabalhar muito, no mais tardar na Red Zone com ele, que é o DeAndre Hopkins, que é um cara que não dropa a bola. Ele vai chegar totalmente atrasado numa Red Zone, e o DeAndre Hopkins vai receber a bola e a touchdown, entendeu? Teve uma jogada contra a Alabama que eu vi, que não foi touchdown, porque, beleza, ele deu um bom hit, mas porque o recebedor não tinha mãos sólidas o suficiente. Eu nem vou culpar o Bryce Young, que eu já destilei o meu ódio, né, um pouco contra ele, quando a gente fez o episódio Wide Receivers. Mas, nesse quesito, o recebedor, não sei se foi o Tyrann, não me recordo agora, pecou. E nisso ele conseguiu o passe incompleto por causa disso. Você não vai ver ele defletando o passe. Você vê ele interceptando, mas em leituras óbvias. Ele lê o quadril do quarterback, ele por acaso está naquela marcação em zona, ele consegue fazer a recepção. Uma outra jogada que eu analisei para finalizar aqui e mostrar o quanto ele é fraco na marcação em zona. Contra a Alabama de novo. Final. Bryce Young pegou a bola, está no meio do pocket. Ele lê o quadril do Bryce Young. Antes disso ele olha, vê um recebedor com uma rota longa no meio. Ele vai fechar aquele fundo. Mas o Bryce Young tem braço. O Bryce Young lança a bola naquele recebedor. Beleza, vai vir a marcação do corner, mais uma cover em cima. Tinha uma marcação dupla. Porém, o recebedor ainda tinha espaço. É que a bola foi ruim. Senão o recebedor ia conseguir fazer a recepção. Ou seja, ele demora um pouco no processamento da leitura em zona. Ele é muito bom na leitura para jogo corrido, para o quarterback em si, para rushar, para atrapalhar o quarterback. Agora, leitura para proteger a zona, ele não é bom. Ele não é bom. Ele precisa melhorar isso. Então, eu acho ele muito um linebacker tático, físico e tático. Muito bem. Dando seguimento, então, vamos continuar na Georgia. Vamos agora falar sobre o Quay Walker, André Lima, mais um jogador dos Bulldogs. Quay Walker, ótimo trabalho de pés, agressivo nas blitzes. Quando ele tá jogando próximo à DL, ele é um cara que, assim, é um ponto extra pro time. Basicamente, ele consegue ganhar suas jogadas ali. Ele tem uma excelente leitura contra a corrida, por isso mesmo que ele é um ponto positivo em jogar atrás da defensive line. Só que ele tem um problema que é o mesmo do Nakobe. Ele cai lentamente para a zona. Ele é lento nessa leitura de zona e faz com que o ataque consiga render em cima dos passes curtos e médios no meio do campo.
Mas ele, quando cai para a zona e já ocupa a zona, um quarterback que não tem uma leitura muito boa, ou que essa leitura acaba sendo uma leitura secundária, ou uma leitura até terciária, né? Ele consegue ainda assim ser uma ameaça, né? Ele consegue eliminar o recebedor daquela jogada e o quarterback evita dar um passe em cima dele. Só que ele também não é um cara muito rápido, ele é lento, ele é um linebacker lento. Ele é muito forte, ele é muito pesado, então acaba fazendo ele não ter tanta aceleração e nem tanta velocidade. Também tem um ponto interessante, que é o mesmo que eu tinha falado do Devin Lloyd, ele não tem um jogo de quadril muito bom. Logo, ele também não consegue mudar de direção tão bem. É um outro linebacker que tem esse problema. O que eu analisei e achei que é o ponto crucial para você pensar em draftar esse cara ou não. Se ele for anulado em blitz, ele acaba se tornando um jogador inútil em campo, porque você não vai conseguir pôr ele para cobrir zonas. Se ele enfrentar um time com uma OL pesada, com uma OL que sabe bloquear e com uma OL que sabe ler blitzes, ele se torna -1 em campo, porque você não consegue mais fazer um trabalho com ele, sabe? Você não consegue mais pôr ele para cobrir zonas e dificultar o trabalho do time adversário, do ataque adversário. Então, eu acho que assim, o Kay Walker é aquele linebacker em que, se você tá pensando em botar ele como um outside linebacker, um inside linebacker voltado para blitz, e às vezes assim ele vai lá e dá uma enganada dando uma cobertura em zona, ok, mas se você pensa nele para ser o seu linebacker futuro, o cara número 1 do seu time, o cara que vai ler o jogo, como eu disse, o seu cérebro pensante do time, não esse cara, esquece. Eu só queria falar uma coisa, né? Não é uma comparação, porque sendo clubista, tá? Mas eu vejo muito essa defesa de Georgia ficou famosa e ganha muito hype. O hype da DL é merecido, tá, gente? Da cabeça da front seven dos linebackers, em parte, pelo pass rush. O pass rush deles é absurdo. Como o Walker, que o André acabou de falar, como o Gustavo falou na corridinha, eu também falei, eles conseguem muito bem pressionar, rushar o quarterback e ainda parar o jogo terrestre do adversário. Então eles foram muito dominantes nesse quesito. E quando você rusha bastante o quarterback, você atrapalha ele de ler o jogo e soltar o braço, causar o tiroteio. Principalmente também, que eu vou entrar nesse detalhe, os quarterbacks geralmente de college, que ficam muito fixados numa leitura primária. O cara não tem tempo para soltar a bola. Se ele for móvel, ele vai correr. Uma DL dessa, com uma front seven dessa, agressiva de maneira geral, ele acaba ficando vendido, que foi o que aconteceu. Agora, se encaram o mesmo time, a mesma front seven, pega uma OL sólida e um quarterback sólidos de nível da NFL, o pessoal pode ficar bolado comigo. O Jacksonville Jaguars vai ter um trabalho ferrenho. Não vai conseguir sufocar o Trevor Lawrence como sufocaram o Bryce Young. E olha que o Trevor Lawrence não é móvel. Então, é o que eu vejo. Eles são muito bons para pass rush, para frear o jogo corrido. Mas para passe, eles não são tão bons. Então, você pode deixar muito exposto essa parte do meio para trás do campo, né? Estendendo até a secundária. Se não tiver bons quarterbacks, se não tiver bons safeties, abraço, já era. E o que aconteceu, que eu quero falar, negócio do clubismo aqui para finalizar, com o São Francisco 2019. A front seven era bem agressiva, mas você não conseguia ter uma boa secundária. E aí, você pressionando o quarterback adversário, ele não consegue soltar a bola. Você freando o jogo corrido do adversário, o jogo dele não avança. Mas quando o quarterback consegue um lançamento bom, você vai tomar bola. Foi o que aconteceu, a bola da virada. Vamos dar seguimento então, vamos falar agora sobre o Christian Harris, falando aí em jogador de Alabama, Luiz Felipe. É, jogador da minha baninha. Então, Christian Harris, eu gosto muito dele por alguns motivos. Ele é ágil, ele é explosivo, ele é rápido, ele tem uma boa leitura, consegue marcar em zona, fazendo até uma boa cobertura. Como ele é rápido, ele também consegue chegar fácil no quarterback, no running back, e acaba sendo versátil em várias jogadas, entendeu? Ele é fit nesse quesito. Só que ele tem pontos fracos, tá ligado? Ele não é forte, eu acho que ele é até mais weak nesse quesito do Devin Lloyd. Ele não é tão inteligente quanto, tá? Ele não consegue fazer leitura para snap, mas
Devin Lloyd, para mim, está em outro patamar, assim, na classe. Nesse quesito de QI de futebol americano, como o André falou. Ele tem, além dessa deficiência dele, que ele é um dos mais fracos, ou quiçá o mais fraco na posição da classe, ele tem uma deficiência absurda para taclear. É isso que me irrita nele. Tem uma facilidade enorme no pass rush para chegar no QB, para evitar ou retardar o jogo corrido do adversário, só que ele perde muito tackle. É absurdo, ele perde muito tackle. E tackle é crucial para um jogador de posição dele. Ele tem que ter contato, ele tem que saber taclear, e ele não sabe. Isso que é algo que pega muito para ele, vai pegar muito na NFL. Se alguma franquia tiver uma disposição e paciência para não ensinar ele a taclear, mas para ele pegar o jeito, porque a base do tackle ele tem, todos têm, mas ele não faz certo da maneira certa, não sei o que acontece com ele. Ele perde o time, digamos assim, ele não consegue abraçar o adversário. Ele só faz um gancho com uma mão e acaba deixando sair, entendeu? Os bons tackles que eu vi, ele já estava no chão e aí ele prende o pé do adversário e o adversário cai, mas um tackle limpo, ele vai muito afoito, ele é muito ágil, ele não tem o time, precisa desenvolver isso nele. E ele não tem um processamento tão rápido também para ler as jogadas, como eu falei, que o Devin Lloyd é outro nível. Então, ele acaba sendo bom para marcar a zona, porque ele segue a chamada, e aí ele vai marcar a zona ali, ele espera. Como ele é ágil e ele é explosivo, ele consegue chegar rápido no QB, principalmente numa blitz, ele consegue chegar rápido no running back. Agora, se dependesse da leitura dele, da jogada, não ia funcionar, porque ele é lento para ler as jogadas, entendeu? Ele segue à risca o plano de jogo, o sistema. Se você falar, ó, a chamada é tal, ele vai seguir aquela chamada. A chamada é para cobertura, ele vai ficar na chamada da cobertura. Aí o improviso vem o quê? É um jogo corrido. Ele está relativamente próximo. Como ele tem uma boa explosão, uma boa agilidade, ele vai para cima. Mas aí ele não é forte e ele perde o tempo do tackle. Ou seja, uma excelente jogada que ia surgir acaba só retardando o jogador adversário. Tem que ter uma cobertura para parar o jogo. Mas ele é um bom linebacker. Eu acho que massa e força física ele consegue desenvolver na liga. Só que o crucial problema dele ali, o time assim da leitura de jogada e tal, infelizmente os jogadores de Alabama têm um problema com o sistema, né, gente? Mas ele é um excelente jogador. Eu acho que o problema dele mesmo é só os tackles, cara. Ele precisa ter esse time certo. Ganhando força, ganhando massa muscular, ele só precisa acertar o time desses tackles para poder ter uma baita recuperação na jogada. Porque ele tem muito talento. Só que isso aí pode ser crucial para a carreira dele. Concordo com tudo que o Luiz falou. Ele não é um linebacker de blitz, ele é um linebacker voltado para coberturas em zona, é um cara que tem uma inteligência também de futebol americano alto. Não é tão bom em leituras contra a corrida, mas isso é algo que dá para ser treinado, dá para ser lapidado. Então, eu acho que é um linebacker que pode vir a render no futuro. Acho que no primeiro ano ele vai sofrer um pouco, mas pro futuro pode ser um cara que seja bem necessário para alguns times. Principalmente para times que já tem um linebacker voltado para blitz ou tem um front seven, né, muito forte, e aí deixa ele como um linebacker ali preparado para, né, a bola pingar e acabar caindo no colo ali do linebacker por conta de uma pressão em cima do quarterback ou um recebedor saindo ali na zona e acabando ele anulando o passe naquela região do campo. O Christian Harris, que no high school, além de ser linebacker, também jogou como tight end no ataque, cornerback na defesa e retornador de punch nos times especiais. Então, eles conhecem a realidade também do ataque, né? Já foi aí pass catcher, conhece aí a secundária. Então, é um jogador também que agrega neste ponto, né? De saber aí o que o seu adversário, o que o seu matchup pode fazer. Então, pra galera deixar claro, eu não chamei o Harris de burro, tá? Pelo contrário, para você fazer uma leitura de zona, você tem que ser inteligente. O problema é igual o André falou. Como ele é muito rápido, muito ágil, muito explosivo e não tem tanta força, aí ele acaba perdendo o time do tackle, e aí eu vejo que ele não tem aquela técnica, tem que lapidar essa técnica de tackle dele, a base que ele tem, ele acaba sendo prejudicado contra o jogo corrido e contra a blitz, mas em zona ele é excepcional. O QI dele é muito bom de futebol americano. Chad Muma
Ok, eu sei, o Wyoming revela um jogador na vida e outro na morte, como foi o caso de Josh Allen, mas quem sabe aí o Chad Muma é mais um cowboy a aparecer com destaque na NFL, inclusive foi em homenagem a ele, a Fight Song que abriu o programa. Cara, o que o André teceu de comentários pro Devin Lloyd, eu vou tecer de comentários pro Muma. Não tem como. Só pra galera ficar ciente aqui antes de entrar nele. O Pinho escolheu os principais jogadores assim pra gente analisar e sempre acaba pegando um cara que tá mais pra baixo. E ele tava mais pra baixo na classe, tá, gente? E eu fiquei muito surpreso. Como o André vem falando, eu também, linebacker é o principal cara da defesa. Ele é o cara que ele fica entre a batalha das trincheiras e a secundária. É aquela zona crucial. Tem bola que pinga, você tem que ir para cima do running back, você tem que ir para cima do quarterback. O cara é multiuso, ou seja, tem que ser inteligente. E o Chad Muma é o segundo cara com maior QI de futebol americano da classe na posição. Ele faz uma cobertura em zona melhor do que o do Christian Harris, na minha opinião. Eu não sou dono da verdade. Pelo que eu analisei ao lado do Luiz Gustavo. Eu me encantei por ele, tá? Ele tem uma coisa que, para mim, supera o Christian Harris. O que é? Ele consegue ter uma técnica de tackle absurda. Ele é melhor do que a técnica de tackle do Devin Lloyd. Ele tem a melhor técnica de tackle da classe na posição. Não é à toa que ele foi líder em tackles no ano passado na conferência. É muito difícil ele perder um tackle. Ele tem uma excelente recuperação. Ele não tem o QI do mesmo nível do Devin Lloyd porque ele não tem tanto uma leitura pré-snap. A leitura dele é mais pós-snap. Só que nessa leitura pós-snap ele consegue ler perfeitamente o quarterback, não ler só o quadril. É basicamente estar um passo à frente do quarterback e fechar aquela zona ali, ter a recuperação, taclear e parar o jogo. Por exemplo, eu vi um lance que ele estava numa cobertura em zona, saiu um jogador em screen pass, o QB estava olhando para o meio do campo e nisso ele já percebeu a aproximação do cara, então ele avança um pouquinho e logo que o QB faz um movimento para fazer esse screen pass, ele já dá uma explosão, ele avança mais um pouquinho, dá uma explosão e tacleia o cara. Ou seja, o ganho foi mínimo. Foi de 3 jardas, eu acho. Mais tardar estourando 5. Numa jogada que poderia ser um prejuízo maior se ele continuasse recuado. Eu não vejo ele tão bom contra o jogo corrido, tá? Eu não vejo ele tão completo nesse aspecto. Aí é mais igual o Christian Harris. Ele é mais na questão de zona mesmo, tá? Porém, ele é mais forte que o Christian Harris e ele é mais técnico. Só que ele não é tão bom realmente contra jogo corrido, porque ele é um cara que espera bastante. Ele não é um cara muito afoito. Mas ele também pode ser utilizado em blitz, tá? Só que eu prefiro ele em zona. Então, tipo, em zona marcando, óbvio, depois do Devin Lloyd eu prefiro ele. E depois o Christian Harris. Então, eu concordo em quase tudo que o Luiz falou. Por incrível que pareça, pela primeira vez eu vou ter que discordar com ele em um ponto. Eu não acho que ele seja ruim quanto o jogo terrestre, não. Eu acho que ele foi um pouco prejudicado pelo time de Wyoming em relação a isso. Não era um time que tinha um bots muito forte. Pelo que eu vi, ele é instintivo contra o jogo terrestre. Só que acabava que o running back já estava no segundo nível quando ele ia pro ataque por conta da dificuldade da linha defensiva de Wyoming fazer seu trabalho. Mas ele tem uma boa leitura, ele é instintivo, ele consegue ser um cara no sentido bom da palavra, tá? Não estou dizendo que ele é um cara no sentido ruim. No sentido bom, ele é um cara violento. Ou seja, ele é um cara que ele dá o teco, acabou a jogada. É muito difícil um wide receiver, um tight end, um running back, um quarterback em scramble se livrar do tackle dele. Quando ele vai, acerta o tackle, acabou a jogada. E é naquele ponto que acabou a jogada, sabe? O cara não tem nenhuma chance de conseguir algumas jardas a mais, o after catch, né? O after tackle, por exemplo, o after em situações de corrida. É um cara que, assim, a gente pode ver também com bons olhos para esse draft. E outro ponto também que eu achei bem interessante dele é ele sempre vende bem a blitz.
e acaba cobrindo a zona bem. Eu acho interessante isso. Por isso que o Muma ele acabou subindo bastante nessa classe e acaba sendo um dos principais linebackers aí, que pode ter um futuro brilhante na NFL se cair no time legal. Quando eu falei que ele é bom na blitz, igual o André falou, chegou a falar agora, é justamente que eu não consegui me expressar, por ele ser instintivo mesmo. Ele é realmente agressivo, ele é incisivo. É isso que eu meio que me apaixonei pelo jogador em si. Seria lindo ele em São Francisco, inclusive. Na leitura do jogo corrido, eu não falei que ele era ruim. Eu só achei que ele pecou na leitura do jogo corrido, que ele demora a ler. Então eu ainda considero ele o segundo melhor da classe. Ponto. E o terceiro, o Sean Harris. E aí a gente pode debater com o Nakobe, mas... Enfim, ele é o segundo melhor da classe, com o segundo maior QI inteligentíssimo. Ele e o Devin Lloyd estão basicamente no mesmo nível, assim, de QI de futebol americano. E para fechar, não só o programa de hoje, mas esta série de jogadores analisados para o draft, nosso 80º atleta, Leo Chenal. Eu, como torcedor de Wisconsin, não poderia deixar de fazer com que o último jogador fosse dos Badgers, né? Luiz Felipe Mourinho, linebacker responsável por ter a melhor dupla de LBs aí da temporada ao lado do Jack Sanborn, o cara que foi o principal jogador, o jogador de mais destaque na defesa, que menos jardas se deu em toda a temporada de 2021 do college football, e que, na minha humilde opinião, tá muito underrated. Aí eu acho que ele merecia estar, no mínimo, uma rodada acima do que os mocks estão colocando ele. Mas aí, me conta a tua opinião sobre o Leo Chenal. O Chenal é o seguinte, eu vou dividir ele em 2 pontos, literalmente, tá? Jogo terrestre, ele é uma máquina. Contra o jogo terrestre, ele é uma máquina. Ele é forte, no meu ponto de vista, o mais forte da classe. Ele é explosivo, ele é rápido, ele é ágil, ele consegue se movimentar para fazer a leitura de um jogo terrestre de uma ponta a outra da linha em segundos numa leitura para snap. Ou seja, o QI dele de futebol americano é alto. Ele possui uma boa técnica de tackle, tá? Não é igual o Chad, que num tackle só ele vai parar a jogada, tá? Mas ele consegue ser bem efetivo tacleando. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai para o jogo aéreo. O jogo aéreo dele, não gostei nada. Eu não vi boas leituras em cobertura de passe. Eu não consegui analisar bem ele nessa parte. Eu acho que ele deixa a desejar muito. Mas aí vem que nem o André falou. Eu não sei se foi o esquema de Wisconsin, por aí vai. Então eu boto nesse contraponto. Na parte do jogo de cobertura de zona, de defletar passe, de interceptação, eu não vejo nele. Creio eu que ele possa ter alguma deficiência sim, tá, gente? Demora nessa leitura, porque ele é muito explosivo, ele é muito incisivo, então só eu deduzo que possa gerar alguma coisa. Agora, contra o jogo corrido, ele é excepcional, irmão. Eu acho que ele é o mais atlético e efetivo contra o jogo corrido, de todos da classe. Ele é o mais efetivo no jogo corrido. Então, eu acho ele absurdo. Gostei muito do Chenal. Só que o que eu falei, ele tem um ponto fraco, tem que desenvolver leitura e marcação em zona. Mas provavelmente podem usar ele contra o jogo corrido, voltado mais para blitz, e por aí vai. Quando você tem uma DL não tão agressiva assim, precisa. Podem usar ele às vezes igual, por exemplo, usaram o Von Miller, como se fosse blitz. Não menosprezando o Von Miller, mas ele tem no plus, né, de conseguir ler bem o jogo corrido. Mas eu acho que realmente ele vai ser voltado para o jogo corrido, do meu ponto de vista. E blitz, tá? Ele consegue chegar muito bem no quarterback. Ele se desvencilha muito bem. Remada, agilidade, girando o quadril, quebrando o quadril, como a gente fala, para chegar no quarterback do OL, no estalar de dedos. O OL fica tipo assim, o que passou por mim? É basicamente isso. Ele é muito rápido mesmo. Então, Luiz, eu concordo com você. Ele é um linebacker que pode ser muito bem utilizado para blitz, né? E o foco dele ser voltado para blitz, né? Como o inside linebacker ou outside linebacker, como você deu exemplo, né? O Von Miller é um outside linebacker que entra basicamente só para blitz, né? Ele não entra para cobrir zona. Assim como o Lloyd também, né? Que joga no Rams, é outro que também é um cara que é um outside linebacker que só entra para blitz. Nós também temos inside linebackers também que só entram para blitzar e causar confusão nos bloqueios, e sendo assim deixando
um dos seus companheiros do boxe livres para invadir e sacar o quarterback para uma corrida e ser tackle for loss. Então eu acho que é um linebacker que nós veremos sendo utilizado para isso. Como você falou, é explosivo, é instintivo e tem um bom tackle, um bom blitz. Perfeito. A comparação que está sendo feita com o Liu Chenol é com o Brian Cushing, um dos maiores ídolos da história do Houston Texans. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Então, a comparação até que faz sentido, porque ele era um linebacker que fazia bastante blitz, né? Só que ele era também muito inteligente. Ele era um cara que ele ajudava os seus companheiros em campo, lendo o ataque, cantando a jogada e, inclusive, ele mudava bastante as jogadas antes no pré-snap, né? Então, não sei se ele é esse tipo de linebacker. Mas a questão de ser um cara instintivo, um cara que vai pro contato sem pena e faz um away ali na offensive line, sim. Perfeito. A gente encerra então aí a nossa série de jogadores analisados pro draft. Já são aí 00:32 da quarta-feira neste momento. Falta apenas um dia aí pro draft day, pro dia em que o Roger Goodell vai começar a anunciar a escolha. E o College Cast, como eu falei, chega aí ao final dessa série com 80 jogadores analisados, praticamente aí 2 rodadas e meia de atletas com videotape assistidos e vistos de forma muito enfática, para você poder chegar aí no draft sabendo tudo sobre o cara que seu time vai escolher. E a gente encerra aí o programa de hoje com UConn Husky Fight Song aí da University of Connecticut. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, não só hoje, mas durante todo este projeto, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!